Os Cânticos dos Degraus, por Stephen King. Capítulo 2. Indo e guardando. Salmos 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. No capítulo anterior, vimos que o início de nossa experiência cristã baseia-se num desejo e num santo anseio por Deus. De alguma forma, o Senhor coloca em nós uma santa insatisfação com nossa condição presente e nos faz reconhecer que precisamos conhecê-lo mais e desejá-lo mais. É com este desejo que se inicia a ascensão da alma. Pouco importa se este desejo originou-se através de um amor puro implantado por Deus em nós, no início de nossa vida cristã, ou se foi recriado em nós através da aflição. O que realmente importa é o seguinte fato: somente fome e sede de Deus podem nos levar a iniciar nossa ascensão até a plena união com Deus em Cristo. Essa ascensão nos é descrita nesse conjunto de salmos que estamos estudando. No primeiro Cântico dos Degraus, a alma peregrina começou essa ascensão. Vamos agora subir mais um degrau, considerando o próximo Cântico dos Degraus. Este segundo cântico está, sem dúvida, numa posição mais elevada que o anterior. A alma descrita no Salmo 120 iniciou sua ascensão e, num determinado ponto de sua experiência, despertou e começou a olhar ao seu redor, a olhar à sua volta. Aquela alma fez uma importante descoberta. Percebeu que habitava em Meseque, que vivia nas tendas de Quedar. Observou seu meio ambiente e descobriu todos aqueles lábios mentirosos e línguas enganadoras. Olhou para todos os lugares à sua volta e achou-se em profunda angústia e dificuldade. Será sempre assim. Se olharmos ao nosso redor, logo entraremos em apuros. Se olharmos à nossa volta, veremos que estamos cercados de lábios mentirosos e línguas enganadoras. Pois, na verdade, o que mais poderemos encontrar ao nosso redor a não ser o mundo? Lábios mentirosos e línguas enganadoras, dificuldades, problemas e angústias. Mas graças ao nosso Deus, se nós soubermos como clamar ao Senhor, sem dúvida há esperança. Voltando-nos ao Salmo 121, no entanto, logo veremos que a alma já não olha mais ao redor de si. Para onde ela olha agora? Ela olha para cima. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao invés de olhar à sua volta, ela está olhando para cima. Este é sem dúvida um degrau mais alto, certamente um passo além. E ao olhar para cima, a alma encontrou auxílio. Irmãos, deveria ser sempre essa a nossa atitude. Deveríamos sempre olhar para cima. Quando elevamos os nossos olhos ao Senhor, encontramos a ajuda que precisamos e somos libertos de nossas dificuldades, problemas e angústias. Não sabemos em que circunstâncias este salmo foi escrito. Conforme a tradição, presume-se que tenha sido um cântico vespertino, entoado pelos peregrinos em sua jornada a Jerusalém.
E o significado intrínseco expresso neste salmo parece confirmar a visão tradicional. Conforme já mencionamos anteriormente, todo israelita do sexo masculino deveria ir 3 vezes por ano a Jerusalém para ali adorar e servir diante do Senhor. E em seu caminho até o Monte Sião, ao cair a noite, eles naturalmente acampavam e armavam suas tendas ao ar livre. Com a noite, no entanto, vinha toda a sorte de perigo e todo tipo de risco. Era nessa hora, então, que os viajantes se juntavam e começavam a cantar este cântico noturno. Em uma só voz, declaravam o poder do Senhor que os guardava. É bastante provável que era isso que acontecia. No entanto, não podemos estar absolutamente certos de que essa era, de fato, a ocasião em que eles cantavam. Temos, contudo, certeza de uma coisa: esta é uma canção que cada um de nós deve cantar. Irmãos, não sei se vocês já cantaram, se já chegaram ao ponto, ao degrau, à circunstância em que precisaram entoar esta canção de auxílio divino. Não sei se em sua própria experiência já foram compelidos a cantar essa canção. Vimos que no início da caminhada cristã, ou seja, na experiência do salmo anterior, a alma do cristão está angustiada ao ver-se habitando em Meseque e nas tendas de Quedar, lugares ao sul e ao norte da terra prometida. Em outras palavras, essa alma está profundamente perturbada por descobrir que, espiritualmente falando, até então ela havia permanecido no mundo e não em Cristo. Assim ela clama ao Senhor. Nesse exato momento, o amor de Cristo começa a atraí-la. Consequentemente, seus pés começam a mover-se. Ao invés de continuar a estabelecer-se no mundo, ela agora gradualmente vai saindo do mundo e encaminha-se em direção ao Senhor. Precisamos uma vez mais lembrar-nos da Virgem mencionada em Cantares de Salomão. No início, seu primeiro clamor foi: beija-me com os beijos de tua boca. Ela tinha um desejo por um relacionamento ainda mais profundo com seu Senhor. Então ela implora: atrai-me e correrei atrás de ti. Se tivermos um desejo pelo Senhor, descobriremos que o amor de Cristo começa imediatamente a nos atrair. O amor de Cristo tem o maior poder de atração que existe. Arranca-nos do mundo, tanto do mundo em nosso interior quanto do mundo exterior. Esse amor leva-nos até Ele. Paulo enfatiza em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você já sentiu o poder constrangedor do amor de Cristo? Já clamou por este poder? Já orou ao Senhor dizendo: atrai-me, Senhor, atrai-me. Eu estou no mundo, estou emaranhado aqui, mas tira-me com teu amor, e se me atraíres com teu amor, eu te seguirei. E não somente eu, mas toda a minha família, não somente eu, mas nós te seguiremos. O amor de Cristo nos constrange, e o poder de atração do amor de Cristo nos induz a correr para Ele. O ato de atrair vem do Senhor, é verdade, mas note que o correr depende de nós. Ele nos atrai com seu amor, mas nós precisamos segui-lo, correr atrás dele. Não é suficiente apenas ser constrangido pelo amor de Cristo. Precisamos responder ao seu amor seguindo o nosso Senhor. Nós seguimos o Senhor? Quando o amor de Cristo nos constrange,
nós corremos? Ainda assim sabemos que não podemos correr até que preenchamos certas condições. Algumas vezes realmente sentimos o poder atrativo de Deus sobre nós. No entanto, não respondemos porque não conseguimos correr. O livro aos Hebreus nos traz luz sobre esse assunto. Em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, o escritor mostra que se alguém deseja correr, precisa abandonar o pecado que facilmente nos embaraça e ainda precisa livrar-se de todo o peso que lhe atrapalha. Quando tivermos abandonado o pecado que tão facilmente nos enreda e todo o peso que poderia nos puxar para trás, então poderemos correr com perseverança a carreira que temos diante de nós, olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque muitas vezes, mesmo quando o amor de Deus nos constrange, mesmo quando seu amor está atuando sobre nós, nós não conseguimos correr, nem mesmo mover os nossos pés? Simplesmente porque, em primeiro lugar, estamos embaraçados no pecado. Todos os pecados de nossa vida devem ser abandonados. Essa é a primeira condição que deve ser preenchida antes que possamos correr a carreira que nos está proposta. Há algum pecado em sua vida do qual você não quer desistir? Cada pecado precisa ser tratado, ser confessado. Precisamos pedir seu perdão. Precisamos clamar para sermos limpos com seu precioso sangue. Isso é algo que cada um de nós precisa fazer. Se continuarmos a nos apegar ao pecado, não poderemos correr. Se continuarmos a acalentar o pecado em nosso coração, então, mesmo que oremos ao Senhor pedindo perdão e pedindo para sermos limpos, Ele não ouvirá a nossa oração. A Bíblia nos adverte claramente no Salmo 66, versículo 18, que se eu, no coração, contemplasse a maldade, o Senhor não me teria ouvido. Consequentemente, o primeiro passo em direção a Deus é abandonar o pecado. Mas além dos pecados em geral, vimos que pecado nessa passagem de Hebreus capítulo 2 denota um grau bem maior de especificidade. As palavras aqui são peculiares. Abandonemos o pecado que tenazmente nos assedia. Muito provavelmente, o pecado mencionado nesse texto constitui algo mais que simplesmente nossos pecados individuais, mas um pecado específico que é comum aos cristãos como um todo. É um pecado que nos embaraça, nos assedia e se apega a todos nós. Que pecado é este? O pecado da incredulidade. É o pecado da descrença, do não confiar em Deus e de não confiar em suas promessas. Todo o livro de Hebreus trata desse problema, de falta de fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. Sem fé não podemos ir muito adiante em nossa jornada em direção ao céu. Sem fé não podemos subir muito alto em nossa ascensão a Deus, como Hebreus capítulo 11, verso 6. Acima de todos os outros pecados, encontra-se este pecado básico da incredulidade. Simplesmente não cremos no Senhor. Um dia nós viemos a crer no Senhor e o recebemos como nosso Salvador. Sim, disso não há dúvida alguma. Mas depois desse ponto, nossa fé desaparece tantas vezes. Como podemos correr a carreira se não cremos em sua promessa? Os israelitas tentaram chegar a Canaã, mas um coração de incredulidade persistiu neles continuamente. E o resultado foi que suas ossadas tombaram no deserto. Você, como cristão, realmente crê em Cristo?
Você pode confiar seu ser absoluta e inteiramente em suas mãos? Você tem coragem de confiar nele? Você tem coragem de confiar em suas promessas? Ou há uma nuvem de dúvida e descrença em que você se insiste em contestar? Se eu desistir do mundo, o que terei perdido? Como posso prosseguir se desistir do mundo? Você crê que o Senhor tem algo muito melhor para a sua vida? Crê que Ele tem capacidade para libertar você de todo pecado? Você ousa colocar sua confiança nele? Se realmente desejamos seguir a caminhada, precisamos deixar de lado o pecado da incredulidade e lançar-nos sobre o Senhor e confiar nele. Abandonar o pecado e, especialmente, o pecado da incredulidade é o primeiro requisito a ser preenchido se queremos seguir a Deus em resposta ao seu amor. Mas, em segundo lugar, precisamos desembaraçar-nos de todo o peso que está sobre nós. Peso não precisa necessariamente ser pecado. Peso pode ser algo legítimo, legal, até mesmo respeitável. Suponhamos que eu esteja vestindo minha roupa habitual, a camisa, a gravata, o casaco e etc. E, além disso, um pesado par de sapatos. Isso é respeitável, legítimo e perfeitamente apropriado, se eu não estiver numa corrida. Se, no entanto, eu estiver participando de uma corrida, então esses artigos são totalmente desnecessários. Não somente desnecessários, mas se tornam um peso para mim. Prendem-me ao chão, impedem-me de correr bem. Preciso me desvestir ao máximo e trajar apenas o estritamente necessário. Então estarei livre para correr a carreira. Para algumas pessoas pode ser pecado e para muitas outras são fardos pesados. Ah, os cuidados deste mundo, o descanso, o conforto, o luxo, as muitas coisas boas da vida. Tudo aquilo que faz parte do que chamamos modo de vida opulento. Estas coisas podem não ser más em si mesmas, podem inclusive ser muito boas e respeitáveis. Mas, queridos, se as desejamos de tal forma que precisamos possuí-las, custe o que custar, se as desejamos tanto que não podemos viver sem elas, elas se transformam em um peso, uma carga sobre nós que nos impede de correr rápido. Pior, podem impedir-nos inclusive de correr. Nossas almas não poderão elevar-se nem experimentar a ascensão. Nos últimos anos, todos nós temos sido amplamente informados acerca dos notáveis avanços na área das viagens espaciais. Sabemos que na superfície do nosso planeta estamos sujeitos a uma enorme força, a força da gravidade. Trata-se de uma força de alcance generalizado, a qual, desde o centro da Terra, exerce seu poder sobre nós. Ela nos puxa para baixo, nos atrai para o centro da Terra. Contudo, se utilizarmos um equipamento com poder suficientemente grande para libertar-nos do campo de atuação da força da gravidade, de modo que sejamos lançados no espaço, então poderemos ser introduzidos numa experiência totalmente nova. Experimentaremos a ausência de peso. Espiritualmente, isso também é verdade. Há um poder ou uma força que sempre se impõe sobre nós, tentando nos puxar para baixo e nos fazer terrenos, mundanos. No entanto, há uma outra força, o amor de Cristo. O amor de Cristo possui um poder tão tremendo que pode nos impulsionar para o alto, através e além do domínio da força mundana, e assim colocar-nos livres nas regiões celestiais, onde não mais teremos peso. Somos libertos dos pesos, das cargas e preocupações deste mundo.
Não foi esta a exortação de Paulo em sua primeira carta aos cristãos de Coríntios? Observe com atenção o que ele tem a dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 32. Isso vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O que Paulo queria dizer com tudo isso? O que ele está tentando nos transmitir? Ele está simplesmente dizendo o seguinte: você pode ter uma esposa, um esposo, uma família, bens, ocasiões para chorar e ocasiões para alegrar-se. Você pode ter transações com o mundo e negócios terrenos. Não é disso que a vida é composta? Essas não são coisas normais da vida. Mas embora você tenha todas essas coisas, apesar de ter experimentado todas elas, elas não exercem nenhum poder sobre você. Não o puxam para baixo com seu peso e o mantêm num nível terreno e mundano de vida. Você, ao contrário, é alguém que parece nem mesmo ter essas coisas, nem ao menos lidar com elas. Em outras palavras, você não tem preocupações nem amarras. Esses assuntos não o pressionam, ou o sobrecarregam, ou o prendem a este mundo. Em resumo, você se tornou leve, sem peso. O Senhor nos permite ter, usar e fazer muitas coisas neste mundo. Mas quando elas se tornam um peso para nós e nos sobrecarregam, então algo está radicalmente errado. Podemos possuir essas coisas, mas elas não podem nos ser pesadas. Podemos fazer uso delas, mas elas não nos podem produzir ansiedade. Podemos usufruir das coisas, mas elas não podem tornar-se coisas que nos prendem aqui embaixo. Em resumo, temos que chegar a um nível onde o peso e a força que este mundo exerce sobre nós começam a não fazer efeito, e somente Cristo pode levar-nos a este nível. Uma vez que a alma que está buscando o Senhor abandonou o pecado que se apegava a ela e todo o peso que a mantinha embaixo, então ela pode correr. Daí em diante, ela pode correr a carreira celestial. Seus pés começam a mover-se e se movem com rapidez. Contudo, pouco tempo depois desta alma começa a seguir ao Senhor. Ela faz uma descoberta muito importante. Ela precisa de ajuda. Não podemos esquecer que no Salmo 121, a alma já começou sua ascensão. Deixou as tendas de Quedar e as habitações de Meseque e agora peregrina para Jerusalém. Mas, durante sua jornada, ela começa a experimentar um senso de inadequação. Quanto mais rápido ela se move em direção a Deus, mais se conscientiza de que necessita ajuda. Ela agora percebe que o caminho está se tornando tortuoso e espinhento. Está ficando mais e mais estreito. Por todo lado encontra tentações, provas e perigos de todo tipo. Ela nota que ficou impossível seguir sozinha. Precisa de ajuda. E essa ajuda ela agora sabe e confessa prontamente. Precisa vir de Deus. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta muito simples. Alguma vez em sua vida cristã você sentiu que precisava de ajuda divina? Ou você sente que pode arranjar-se sozinho? Se você pensa assim, deixe-me simplesmente dizer-lhe que isso é sinal de que não está seguindo ao Senhor. Somente aqueles que não estão indo em direção a Deus não sentem necessidade de seu auxílio. Por outro lado,
o senso de impotência é um bom sinal de que se está ascendendo em direção a Deus. Se você está seguindo ao Senhor, vai inevitavelmente reconhecer que necessita de ajuda divina. Mais uma vez podemos voltar à Epístola de Hebreus e identificar exatamente o mesmo pensamento expresso em versículos como o 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus é um livro que se aplica à nossa peregrinação, em nossa jornada em direção a Deus. O escritor diz que necessitamos ajuda. E de onde vem o nosso auxílio? A alma do Salmo 121 sabe. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Amados, nossa ajuda não vem do que está ao nosso redor. Ela vem do que está acima de nós. Alguém colocou a segunda parte desse versículo em forma de pergunta. De onde me vem o socorro? De onde me vem a ajuda? A minha ajuda vem dos montes, das montanhas e montes que são muito altos e sólidos, que parecem poder me auxiliar. Não, não, não. Não olhe para os recursos naturais. Nem mesmo as montanhas e montes podem fornecer o auxílio que necessitamos. Nós devemos olhar para mais alto, além das montanhas. Não importa quão grandes elas pareçam, temos que olhar acima e além das montanhas, até que contemplemos aquele que criou as montanhas e montes, e dizer: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em outras palavras, minha ajuda vem do Senhor e somente do Senhor. Nem a força dos príncipes, nem a rapidez dos cavalos podem nos ajudar. Nosso auxílio vem do Senhor, o Criador e Idealizador dos céus e da terra. É daí que vem nosso auxílio, e seu auxílio nunca falha. Na jornada da alma até Jerusalém, a trilha pode requer que ela, em algumas ocasiões, escale penhascos e em outras que desça por vales. Em sua peregrinação, ela descobre que o caminho é estreito, espinhoso e acidentado. Ela experimenta muitas tentações, dificuldades e provas. E assim ela se encontra com o primeiro perigo. Subindo os montes, aquela alma constata que pode facilmente escorregar. E se escorregar, poderá cair. E se cair, poderá sofrer sérios ferimentos ou mesmo a morte. A seguir, ela encontra o segundo perigo. Quando a noite cai, a alma peregrina e aqueles com quem ela se encontrou no caminho precisam armar suas tendas ao ar livre, expondo-se ao perigo dos animais selvagens e de ladrões e salteadores. Quem irá vigiá-los e guardá-los? Depois disso, há o terceiro perigo. Durante o dia, o sol pode queimá-la. Ela pode ficar queimada do sol e ter até mesmo uma insolação. E durante a noite, a lua pode feri-la também. Alguns acreditam que essa expressão seja uma referência a uma crença comumente aceita, segundo a qual afirma-se que se uma pessoa se deitar sob a luz do luar, olhando em direção a ela, mesmo que seus olhos estiverem bem fechados durante o sono, a pálida luz da lua pode cegá-la ou mesmo fazer sua mente delirar. O terceiro perigo engloba o perigo do dia, bem como o suposto perigo que vem com a noite. Depois disso, há o quarto perigo, talvez o mais sério de todos. À medida que a alma peregrina em direção ao seu alvo e é confrontada por inúmeras provas e dificuldades, ela pode desanimar de tal forma que chegue ao ponto de desistir da jornada, tendo desejo de retornar. Vemos que o caminho de um peregrino não é muito suave. Se alguém deseja genuinamente seguir ao Senhor,
Se alguém realmente anseia por unir-se a Deus de forma mais completa, então precisa aceitar o fato de que o caminho não será fácil. Não abriguemos a falsa ideia de que a jornada até Deus é um velejar tranquilo, de modo algum. Você descobrirá que a estrada, humanamente falando, não é nada convidativa. Quanto mais nós ansiarmos por Deus, mais encontraremos dificuldades e privações ao nosso redor. Quanto mais você aspira à santidade, maiores serão suas tentações. Quanto mais aferrado em seu desejo por Deus, mais ocupado estará o inimigo tentando enganá-lo, amedrontá-lo e feri-lo. Pois quando alguém está tão livre para seguir ao Senhor, automaticamente o inimigo de nossas almas se tornará 2 vezes mais ativo. Ele nos atacará e nos tentará para que nos afastemos. Portanto, não é um caminho fácil. O caminho que conduz até Deus passa sempre pela cruz. Se alguém deseja vir após mim, afirmou o Senhor Jesus, terá de negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir-me. Porque o seu caminho não é fácil, mas cheio de perigos, armadilhas, tentações e provas. Levanta-se no coração daquela jovem alma peregrina uma primeira pergunta. Tenho medo de cair, ela murmura. Tenho medo de escorregar em algum lugar. Não importa quão cuidadosa e vigilante eu for, ainda posso cair. Quem então guardará os meus pés para que não caiam? Quem os fará inabaláveis? Irmãos, esse é também a sua pergunta. Você também tem esse medo. Você quer o Senhor e o está seguindo, mas os perigos estão ao redor, e estes temores podem encontrar abrigo em seu coração. Será que vou conseguir? Vou ser firme? Vou permanecer inabalável e firme no Senhor? Ou vou escorregar? Será que vou cair? Quem pode me fazer forte e firme? Essas perguntas são muito reais. Se ficarmos sozinhos, escorregaremos, vamos cair, não importa quão cuidadosos formos. Mas graças ao Senhor existe alguém que é capaz de impedir que caiamos. A alma peregrina no Salmo 121 encontrou a resposta, pois desconfiadamente: no Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O próprio Senhor nos guardará. Deixem-me lembrar-lhes também do que Judas tem a dizer. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar sem mancha diante de sua glória, com grande alegria ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória. Aquele em quem confiamos é capaz de guardar-nos de tropeçar e apresentar-nos com grande exultação diante dele, sem mancha. Além disso, podemos ser encorajados com a declaração do salmista nos Salmos 56 e 116. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. E ainda, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. À medida que continuamos nossa ascensão em direção a Deus, logo descobriremos que não somos capazes de guardar a nós mesmos das quedas, mas aprendemos que Deus é capaz. O Senhor é capaz de livrar nossos olhos das lágrimas e livrar nossos pés da queda. Ele é capaz de fazer-nos andar perante a sua face na terra dos viventes. Como exatamente o Senhor livra os nossos pés da queda?
Ele o faz dando aos nossos pés a agilidade dos pés da corça, que lemos no Salmo 18, versículo 33. Ou firmando os nossos pés em lugar espaçoso, como nos diz o Salmo 31, versículo 8. Ou colocando nossos pés sobre uma rocha, como nos comunica o Salmo 40, versículo 2. Ou iluminando nossos caminhos, que nos informa o Salmo 119, verso 105. Ou desviando nossos pés do mau caminho, que também o Salmo 119, no versículo 101, nos comunica. Ou tirando nossos pés do laço, o que nos conta o Salmo 25, versículo 15. Ou tirando-nos do tremedal de lama, que nos fala o Salmo 40, verso 2. Deus é capaz de fazer todas essas coisas por nós. No entanto, há em tudo um fator muito importante que não pode ser desconsiderado. Temos que nos confiar ao cuidado de Deus. Se queremos andar nesse caminho e correr a carreira, temos que apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Teremos de colocar-nos em suas mãos e orar pedindo-lhe: guarda-me, Senhor, guarda-me. Eu sei em quem tenho crido e estou certo, completamente convicto, que Ele é capaz de guardar aquilo que eu lhe confiar até aquele dia. A renovação de nossa consagração é algo muito necessário. É o segredo da ascensão da alma. Ele não apenas vai livrar nossos pés da queda, Ele vai também guardar-nos. Não dormitará aquele que te guarda. Quanta segurança nós temos ao lembrar que o Senhor é aquele que nos guarda. Quando a noite chega, nós adormecemos, mas há um que nunca dorme nem dormita. Ele vigia constantemente e Ele nos guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Numa certa ocasião, uma mulher no Oriente pediu uma audiência com o rei de seu país, a fim de pedir-lhe uma restituição pela perda de seus pertences. Então o rei perguntou-lhe como ela havia perdido suas coisas. Foi durante a noite, replicou-lhe a mulher. Depois que eu adormeci, veio um ladrão e levou o que era meu. Ao ouvir isso, o rei lhe disse: o que me dizes prova que perdestes tuas coisas por tua própria falta. Por que me pedes uma restituição por algo de que és culpada? Ao que a mulher respondeu: ó rei, eu adormeci porque cria que tu estarias acordado. Por causa dessa resposta, aquela mulher obteve o que queria. Queridos irmãos, nós adormecemos, mas aquele que guarda Israel não dorme nem dormita. Isso não é suficiente? Não podemos nós confiar-nos a alguém como nosso Deus? Eis aqui aquele que nos guarda de ser molestados pelo sol durante o dia e pela lua durante a noite. Mas isso significa que não seremos tentados nem passaremos por provações? Uma pergunta como essa traz a resposta em si mesma. O poder guardador de nosso Deus implica que, apesar de andar no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. O sol brilhará sobre nós, sim, mas apenas nos deixará bronzeados e não nos dará insolação. A luz irradiará sua pálida luz sobre nós, sim, mas não nos perturbará. Ao invés disso, ela iluminará o caminho, guiando nossos passos. Como aquela virgem em Cantares disse: sou morena, porém formosa, porque o sol me queimou. Deus não promete o céu sempre azul, mas prometeu-nos força para enfrentar o dia. Por quê? Como? Porque o Senhor está conosco. Aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Não tema, portanto, pequenino rebanho. Siga o pastor sem hesitar. Seja como Abraão, que, havendo sido chamado pela fé, obedeceu a Deus, indo para um lugar que mais tarde receberia como herança. Ele mesmo
foi sem saber para onde estava indo, mas sabendo a quem seguia. A situação de Abraão é bem diferente de hoje, pois nós sabemos para onde estamos indo, da mesma forma que sabemos quem está a nos guiar. Ah, amados, deixem-me repetir que o caminho até Jerusalém em nossa peregrinação espiritual a Deus pode não ser fácil. Nós seremos cercados de perigos, riscos e tentações de todo tipo. Portanto, a consideração mais importante a ser feita por cada um de nós durante essa etapa da peregrinação é: como posso ser guardado? Ainda assim, não precisamos temer, pois o Senhor é aquele que nos guarda, e Ele é nossa sombra à nossa direita. Simplesmente confiemo-nos a Ele para a nossa entrada e nossa saída, e Ele irá guardar-nos agora e para sempre. Nenhum mal nos sobrevirá. A Ele seja a glória. Pai Celeste, como te louvamos e agradecemos por este teu amor, que nos constrange, como nos atraíste com teu amor. Atrai-nos então para fora deste mundo. Atrai-nos então em tua direção. Ó Pai, como te louvamos e agradecemos, porque não há apenas este amor que nos constrange, mas também este poder que nos guarda. Te somos gratos pelo encorajamento que nos dá. Embora o caminho seja tortuoso e cheio de espinhos, não precisamos temer, porque Tu estás conosco. Tu nos guardas, porque não dormitas nem dormes. Podemos confiar-nos inteiramente em Tuas mãos, pois Tu podes livrar nossos olhos das lágrimas e nossos pés de caírem. Tu nos trazes até Jerusalém e nos conduzes até Tua presença, sem mancha em amor. Te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.